do que falamos quando falamos que a consciência fonológica se desenvolve junto com esse processo de aprendizagem da escrita. Bom, a criança aprende a ler e a escrever à medida que vai elaborando novas hipóteses sobre o sistema de escrita alfabética. E a cada reconstrução nesse processo corresponde também uma reconstrução do seu nível de consciência fonológica. Portanto, o desenvolvimento da consciência fonológica não é pré-requisito para a alfabetização. Isso não significa que o processo de consciência fonológica não exista, então, que não tenha valor, que deva ser desconsiderado por ser irrelevante. A gente não está dizendo em momento algum que esse processo não existe, que ele não tem valor, que ele é irrelevante, né? Mas o que a gente defende, né? Quando dizemos a gente, são todos os estudiosos que vêm trabalhando especificamente nessa abordagem. Que a consciência fonológica não é um pré-requisito para a alfabetização inicial. Não é um conhecimento anterior, né, à compreensão de como a escrita alfabética funciona. São processos que acontecem ao mesmo tempo e contribuem um com o outro. Não significa que propor exercícios específicos de treino de som e de desenvolvimento da consciência fonológica antes e fora de situações de aprendizagem da escrita. Então, se a gente compreende que elas acontecem ao mesmo tempo, como na definição que eu li para vocês há pouco, e que uma contribui com a outra, não faz sentido apresentar propostas de treino, de som, de desenvolvimento dessa consciência, como se ela fosse um pré-requisito, precisa ter isso para depois, então, as crianças poderem se alfabetizar, por exemplo, né? Um outro item, pensar dessa forma, né, que elas acontecem ao mesmo tempo e uma contribui com a outra, isso não significa que cabe à educação infantil a tarefa de trabalhar com os exercícios específicos para desenvolver a consciência fonológica em situações dita lúdicas, né? Porque ainda não há propostas de trabalho com a escrita previstas na rotina. Então, quando a gente fala, né, das escolhas que a gente vai fazendo, o que isso implica? Então, se eu entendo que ela é um pré-requisito, o que a gente tem visto cada vez mais é espaços na educação infantil em que as crianças, no lugar de viverem as mais diversas experiências de se aproximar, né, às culturas do escrito, elas estão lá fazendo atividades de treino, fazendo exercícios específicos. Ah, mas as crianças gostam, as crianças se divertem, é bacana. A gente transfere para a educação infantil esse lugar desse pré-requisito. O que acontecia há um tempo atrás, mas não tão tempo atrás, isso ainda acontece, quando a gente tinha aquela ideia dos exercícios de prontidão, precisa fazer atividade de coordenação motora para então poder aprender a ler e escrever. Essa é a ideia do pré-requisito. Se as crianças não fizerem isso, elas não aprendem a ler e escrever. Se as crianças não viverem lá, não realizarem exercícios específicos de consciência fonológica, elas não se alfabetizam. E a ideia é que, ao pensar sobre a escrita, ao ter boas situações, né, em que elas têm que tomar decisões, as crianças, que letra que elas vão usar, em que ordem, quantas letras, isso vai trazendo para as crianças também essa dimensão, né, de olhar para essas especificidades das palavras, das sílabas e cada vez, né, na unidade menor, para fazer essas escolhas que elas precisam fazer para escrever aquilo que elas desejam escrever.
A gente trouxe aqui dois exemplos que circulam, aqui sempre lembrando que os exemplos que a gente está trazendo é daquilo que não é, né? Então, quando a gente fala de uma alfabetização contextualizada, reflexiva, a ideia de consciência fonológica no processo, não a quem, a gente não está dizendo de propor esse tipo de atividade. A gente entende que isso é um treino, isso é uma situação completamente descontextualizada, e que faz com que a gente tenha por trás, né, dessa proposta a ideia do treino, do pré-requisito. Então, aqui um exemplo, panela, e as crianças têm que identificar o final, se é o cá ou é o lá, caneta, se é o cá ou o tá. Então, é no exercício de escrita, ao ter que tomar decisões, que elas vão fazendo essa distinção, né? E elas vão buscando, como a gente já viu em vários vídeos. Bom, que letra é boa para eu escrever essa parte da palavra que eu quero escrever? Que outra palavra me ajuda a pensar? Então, a gente coloca as crianças num contexto real ali, né, de pensar sobre a escrita. E aqui segue, né, então, a proposição dessa atividade, e a outra é essa outra acho que essa outra representação do trabalho da consciência fonológica, que é a ideia da rima. Não é porque eu trouxe um texto e olho para a rima que isso é um trabalho em que a alfabetização ela está contextualizada a partir de né, de um gênero, enfim, e aí por isso eu estou trabalhando tanto olhando para as questões do sistema, como olhando para as questões do uso da língua, né? Aqui é um texto que está a serviço de identificar a rima. Então, circule os desenhos que rimam com chão. E aí, depois, as crianças copiam do texto duas palavras que rimam com chão. A gente tem, na nossa cultura, uma diversidade, né, de situações, de momentos em que as crianças também vão sendo desafiadas a pensar, a, a refletir, a fazer escolhas, né, de palavras que trazem ali esse jogo, né? É um jogo de palavras. O que combina ali é o chão, que é o mão, mas dentro de um outro contexto. Eu sempre gosto de fazer um exercício que eu acho que a gente, tendo inspiração da Mafalda, o que a Mafalda diria para nós olhando para essa atividade do pintinho amarelinho? Vamos nos colocar no lugar da Mafalda. O que a Mafalda diria para nós, professoras, se a gente trouxesse para ela fazer esse exercício de pintar as sílabas? Acho que esse pode ser um caminho de discussão com as professoras, né, e na formação. O que essas crianças têm a nos dizer? Porque elas são crianças como a Mafalda, elas pensam, elas vivem um mundo, né, intenso, e de repente elas se veem ali subestimadas, né? Uma colega falou assim: a gestora da secretaria disse que a gente precisa primeiro alfabetizar para depois letrar. Esse é exatamente o exemplo perfeito que comprova por que a ideia de dois processos separados pode ser prejudicial. Poderia não ser, mas é por conta dessa ideia de que há coisas que têm que vir primeiro para vir outras depois. E relacionado a isso e ao que Renata está dizendo, a ideia de que primeiro precisa desenvolver a consciência fonológica para depois se alfabetizar. Essa ideia do que vem antes, do que vem depois, é o que a gente está tentando, a duríssimas penas, desconstruir com argumentos, com fundamentação, com muitas coisas, para ajudar vocês a perceberem cada vez mais e poderem discutir com os professores que são coisas simultâneas, né? A consciência fonológica e a aprendizagem da escrita se dão ao mesmo tempo, uma interferindo na outra, uma melhorando a outra, né? Como diz a Thelma, a Emília Ferreira também já disse isso em algum momento, há uma relação dialética entre uma e outra,
que é uma relação dialética? É que interfere e é interferido pela outra, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha em perspectiva, que o que está posto convencionalmente, né, que a ideia que predomina no imaginário social e na educação é essa de que é preciso aprender primeiro para usar depois. E o que a gente propõe é, pelo uso, aprender tudo que precisa ser aprendido, todos os conteúdos que têm a ver com alfabetização. Um outro ponto é a questão do analfabetismo funcional. A ideia de ensinar primeiro a correspondência letra-som, para depois ensinar os usos nas situações de leitura escrita, pode ter como efeito justamente o analfabetismo funcional, que é estabelecer correspondência letra-som, mas não saber botar ideias no papel e nem saber ler com compreensão. Então, o que mais pode produzir analfabeto funcional é uma prática pautada na ideia de que tem que ensinar primeiro a correspondência letra-som, porque pode ser que nunca chegue a hora de ensinar os usos sociais da leitura escrita, que é o que esse cidadão vai precisar para viver da vida lá fora da escola, inclusive, né? Então, acho que essa pulga atrás da orelha é preciso que a gente tenha. Não tem um primeiro e um depois, tem um ao mesmo tempo, né? E isso é o grande ganho, porque as crianças vão ter muitas vezes que aprender conteúdos bem maçantes para o critério delas, mas se tiver contextualizado em situações que sejam significativas, que elas vejam sentido, outra Mafalda vai ficar mais feliz, né? Porque poderá aprender tudo o que é preciso na escola, porém em situações muito mais adequadas ao tempo que a gente vive hoje, né? Alguém colocou aqui, enquanto você estava falando, sobre as famílias e os pais que não entendem. Eu sempre costumo dizer que, assim, os pais de fato são leigos, eles não têm a obrigação de saber, porque eles, né, eles trazem a experiência que eles viveram, assim como a gente viu aqui, o que é reproduzido no próprio, na própria charge da Mafalda, né? Então, a quem cabe esse trabalho, que é longo, né? Não estou dizendo que é simples, que é fácil, que é porque fez uma vez, mas é um trabalho que está na mão da escola, né? Quem que vai poder ir aos poucos mostrando para essas famílias a diferença que tem entre uma situação e a outra? É claro que hoje a gente tem contextos e contextos, né? Com essa relação família-escola, mas eu acho que é sempre pensar que os pais, na grande maioria, são leigos e eles vão falar do lugar da experiência que eles tiveram na escola. Eles aprenderam dessa forma, então eles imaginam que os filhos também aprenderão dessa forma. Se a coisa não sai, né, não segue aquilo que ele tem como referência, gera um estranhamento, com certeza, né? E como é que a gente vai trabalhando com essas famílias para que cada vez mais elas possam compreender o que está acontecendo, né? O que isso significa em termos de formação de uma criança, né? Tanto no que diz respeito à escrita como à leitura. Então, acho que é uma discussão importante, não está na mão da professora apenas, ela é uma discussão que ela é institucional, ela envolve a gestão, ela envolve a secretaria, né? Mas é isso, a formação, ela mexe em diferentes vesperos, não é só lá na sala de aula, não, tá bom? Ô, Renato, só queria Oi. colocar um complemento em relação a isso. Eu acho, gente, que nós, na escola, assumimos muito pouco a responsabilidade de discutir com os pais a educação escolar que hoje é necessária para as crianças, né? É muito. A pandemia mostrou isso, o tanto que fez falta a gente ter discutido a proposta da escola com os pais, porque eles começaram a fazer tudo outras coisas lá para ajudar as crianças, né? Na maior parte dos casos, porque não conheciam.
a proposta das escolas. A gente é autoritário, eu acho, nesse sentido de sabemos muito bem o que estamos fazendo, né? Então, não discute com os pais essa perspectiva de por que isso hoje? Por que antigamente? Por que agora as telas? Por que diferença faz? Que prejuízo traz e tudo mais, né? Então, acho que isso é importante. E uma outra coisa, Renata, que algumas pessoas escreveram que há crianças que leem muito bem, mas não escrevem, não sabem escrever. Uhum. As crianças que compreenderam como é que funciona o sistema alfabético de escrita, que chegaram a uma compreensão da correspondência à letra som, têm condições de ler e de escrever. Pode ser que elas escrevam de um jeito que não é o jeito que a gente gostaria, com muitos erros, palavras grudadas e tudo mais. Mas não é possível aprender a ler e não saber escrever, pelo menos em tese. Legal. Bom, então aqui no Para Saber Mais, né? Então tem a questão do glossário no fascículo de apresentação e alguns vídeos para contribuir aí para essa discussão especificamente, né, nessa parte sobre o papel da consciência fonológica no processo de alfabetização.